Você acredita que a Arca de Noé realmente existiu? Cientistas e arqueólogos afirmam ter encontrado a lendária Arca de Noé, a embarcação que, segundo a Bíblia, salvou Noé e sua família do dilúvio que Deus mandou para destruir o mundo. Elas encontraram uma estrutura antiga de madeira em uma altitude de 4.000 metros. A estrutura possui 4,8 mil anos e é muito provável que seja a Arca de Noé. A descoberta pode revolucionar nossa compreensão da história e revelar segredos há muito tempo escondidos. Mas será mesmo que a Arca de Noé foi finalmente encontrada? Calma que eu te conto. Vamos descobrir juntos. No século passado, mais precisamente em 27 de setembro de 1960, ocorreu um evento intrigante e despertou a curiosidade de um indivíduo comum que se destacava a exploração arqueológica com temática bíblica. Um indivíduo conhecido como Ron Wyan era um arqueólogo com foco em pesquisas de eventos bíblicos. Ficou famoso em todo o mundo por sua busca incansável por relíquias antigas. Ron Wyan foi capturado pelo mistério de uma descoberta intrigante que viu num artigo da revista Life. Essa descoberta em comum era uma forma de barco que foi esculpida numa montanha situada a uma distância de 20 milhas ao sul do Monte Ararat, na Turquia. Essa formação intrigante despertou em Ron Wyan um desejo ardente de investigar sua origem e desvendar seus segredos ocultos. Depois de 2 anos consumido pelo desejo de descobrir mais sobre essa descoberta, em 1975 ele decidiu construir um pequeno modelo da Arca de Noé para estudar sua reação ao flutuar próximo das várias maquetes de montagens que ele fez. Ele concluiu que a arca teria de ter parado num lugar com uma formação montanhosa levemente inclinada e não no topo do Monte Ararat, mas continuou suas pesquisas. Ele também descobriu que o cúbito usado para descrever as medidas da arca era o cúbito real egípcio, que era o padrão universal de medida na época. Ron, depois de muito estudo e pesquisa, resolveu ir para a Turquia conhecer de perto o grande achado. Àquela altura, ele tinha certeza que poderia ser a Arca de Noé. Levou consigo seus filhos e uma equipe de pesquisa. Ao chegar no local, ele encontrou artefatos que o deixaram chocado e cada vez mais certo de que aquela era a Arca de Noé. Ele encontrou no local uma construção antiga que acreditava ser a casa de Noé. Encontrou também 2 túmulos, possivelmente dele e de sua esposa, e também uma enorme pedra com 8 cruzes esculpidas. Seriam de sua família? O arqueólogo e sua equipe acreditam que sim. Ron encontrou um anfiteatro natural onde Noé poderia ter realizado os sacrifícios. Também foram encontradas 2 grandes pedras que teriam sido usadas para sacrificar animais. Tudo indica que os animais eram conduzidos para essas pedras antes de serem oferecidos no grande altar. Encontraram também grandes âncoras de pedras que poderiam ter sido usadas na grande arca. Eles voltaram para os Estados Unidos e nesse período um terremoto atingiu parte da Turquia e abalou consideravelmente o local de pesquisa. Porém, o abalo foi revelado mais uma parte que estava oculta da grande possível embarcação. Então voltaram ao local e as pesquisas continuaram. Ele e sua equipe estavam cada vez mais certos de que era a arca, pois conseguiram medir o formato da embarcação e era a medida exata que relata a Bíblia. Depois que escavaram em volta da estrutura petrificada e usaram radares de penetrações, também descobriram que tinha cerca de 3 níveis, exatamente como é relatada a arca que Noé construiu, para descobrirem o restante da profundidade do restante do provável barco. Usaram uns outros tipos de radares. Essa tecnologia tem a capacidade de mostrar objetos que estão abaixo da superfície da Terra. Segundo os pesquisadores, a estrutura era toda dividida em várias partes, que eles acreditavam serem os locais onde transportaram os animais. Descobriram também uma grande rampa em um dos lados da estrutura. Ron acreditava que se os restos da Arca de Noé realmente estivessem enterrados naquele local, Deus iria revelar isso de alguma forma para que todos soubessem da sua existência. Ele estava em paz com sua ideia e continuou seu trabalho para descobrir a verdade. Depois de meses de pesquisas e estudos, grande equipe por trás do grande trabalho que foi realizado concluiu que descobertas finais levam todos a acreditarem que realmente é a Arca de Noé. Acredita-se que a arca foi coberta por uma lava de um vulcão
E com o passar do tempo, a água da neve derretida expôs a arca, permitindo petrificação da madeira. Essa descoberta mudou a visão de que a arca seria reconhecível e ainda intacta depois de 4.300 anos. A lava cobriu a arca rapidamente, reduzindo o oxigênio e impedindo a combustão, tornando ainda mais difícil para qualquer coisa dentro dela sobreviver. A descoberta da arca prova que as informações históricas podem ser encontradas de maneira inesperada. Porém, muitas críticas surgiram contra o descobrimento dele. Os arqueólogos alegaram que faltavam evidências de que não se tratava apenas de uma formação rochosa e duvidaram do pesquisador pelo fato dele não ser realmente um arqueólogo. Alguns pesquisadores e arqueólogos começaram a buscar mais informações sobre o local onde a suposta arca estaria e começaram uma nova pesquisa no local, mas desta vez com o intuito de alegar que aquela não era a verdadeira arca. Porém, eles depararam com mais evidências que só levaram a acreditar que de fato era a grande embarcação feita por Noé. Depois de profundas escavações e pesquisas no local, foram detectados pedaços de madeira que se petrificaram com o tempo, restos de estrume de animais petrificados, uma base de chifre e até mesmo cabelo humano. Mas isso é apenas o começo da história. Outras evidências começaram a surgir, como pedras que teriam mantido a embarcação estável no meio do dilúvio e pedaços de metal que constituíram parte do navio. Incrível, não é mesmo? No entanto, as descobertas só acirraram ainda mais a discussão sobre o assunto. Várias críticas surgiram e a validade das provas foi questionada. Será que essas descobertas são realmente verdadeiras ou apenas um grande engano? Mas a validade da história bíblica ainda é posta em questionamento e as descobertas do arqueólogo bíblico Ron Weiner ainda são tratadas como um grande mistério. Cientistas e arqueólogos de todo o mundo se interessaram pelo assunto e continuam as pesquisas em torno do local e a grande estrutura descoberta. Muitos acreditam que de fato é a Arca de Noé, outros trabalham incansavelmente para provar o contrário. Apesar das teorias e comprovações que surgiram no decorrer dos anos, ninguém pode de fato alegar que aquela é a Arca de Noé. Para primeiro o pesquisador Ron, não há dúvidas de que sim, mas outros renomados arqueólogos colocaram as teorias dele em dúvidas. Porém, com o passar dos anos, as pesquisas começaram a ser apoiadas pelo governo turco, com o intuito de buscarem uma confirmação efetiva de que aquela é realmente a Arca de Noé, pois eles querem explorar o turismo religioso na região. E sim, as pesquisas continuam. E para você, essa realmente é a Arca de Noé ou apenas uma outra antiga embarcação encontrada? Obrigado por ficar conosco até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?